Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal do Tiro. Mais um episódio, mais um programa no canal do Tiro que a gente sempre traz aqui para você conhecer o nosso mundo, o mundo da pólvora, o mundo do tiro. Dentro do canal do Tiro a gente traz pessoas muito interessantes que vêm aqui trazer a sua vida, a sua prática e o seu conhecimento no mundo do tiro. Sempre lembrando, com oferecimento da Táticas Brasil e um patrocínio do Território das Armas. Território das Armas, você quer comprar sua arma, fazer sua documentação, cursos, vai lá. Território das Armas fica ali na rua 25 de julho, 1400, aqui na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E sempre a equipe, o staff lá está sempre de portas abertas e sempre equipe especializada para te dar aquilo que tu está buscando dentro do mundo do tiro. E os preços das armas, ó, muito especial. E como todo mundo sabe, a gente toda semana trazendo pessoas do mundo do tiro para pessoas especiais, pessoas que fazem a diferença no mundo do tiro. E hoje, no canal do Tiro, tenho o prazer de receber aqui uma amiga do coração, que eu digo, porque até a forma que a gente se conheceu é diferente, né? E vocês já vão entender. E hoje eu recebo aqui a minha amiga, a Graziela de Rossi Weber. Bem-vinda ao mundo do tiro, Obrigada. Grazi. Muito obrigado por ter vindo, aceito o meu convite. Eu sei que correria grande, sempre correndo atrás, porque é empresária, né? Faz acontecer, corre atrás do prejuízo, que nem diz o outro. Tem que estar sempre correndo. Buscando o dia a dia da gente, mas, paralelamente, atiradora de esportista. Isso aí. Linda camiseta. Ah, do Território. Do Território das Armas. Meu clube do coração. Que é a tua equipe, né? Tu Minha faz equipe. parte do Isso squad do Território das Armas Isso. lá. E quero saber, a primeira coisa que eu quero saber, que eu sempre pergunto a todo mundo. Como é que tu entrou nesse mundo do tiro? É um pouco atípico, digamos assim, né? O que acontece? Quando o pessoal do Território começou a montar o clube, ali na 25, eu não sabia que ia ser um clube. O meu filho começou a ir até ali, nem me recordo, foi em 2018, se não me engano. Começou a ir para descobrir o que estava acontecendo. E ele descobriu que abriu um clube de tiro. Então ele botou na cabeça que ele queria uma airsoft. E foi indo. Só que quando ele ia, tinha sempre aqueles papelões na frente, né? Eu dizia, filho, não abriu ainda. E foi indo até que ele descobriu o dia da inauguração. Foi lá, conversou com o pessoal, nos convidaram para a inauguração e a gente foi. E tanto é que no dia da inauguração eles comentaram que eles não fariam venda nenhuma. Só que, como a gente foi lá, conheceu o clube e tal, eles acabaram nos vendendo uma airsoft. Ou seja, eu fui a primeira cliente Ficha do 01. E foi ali também onde eu conheci a Lu, que hoje somos nossa, amicíssimas. É uma queridona que está sempre recepcionando o pessoal que chega na Sempre. loja do clube lá, né? Sempre. Então foi mais ou menos através do filho querendo comprar uma airsoft. Veja bem. Ou seja, já estava predestinada ao mundo do tiro sem saber. Mais ou menos seja, isso. teu filho te levou para o mundo do tiro. Mais ou menos isso. E aí tu começou em seguida? Como é que é? Já deu uns tiros na semana? Não, eu sempre tive a curiosidade, porque meu avô tinha um revólver. E quando eu chegava próximo a ele para ver, quando ele limpava, não, isso é coisa de homem. Meu irmão podia chegar e eu não podia chegar próximo do revólver dele. E eu sempre tinha essa curiosidade. Então, com o clube, aos pouquinhos eu fui indo, fui conhecendo, até que um dia eu me interessei por atirar, comprar uma arma, fui pegar informações. E o Thales me atendeu muito bem e me explicou a diferença entre as armas. Na época eu queria mais barata, porque eu não conhecia. Sim. Ele foi me explicando as diferenças e disse, não, Grazi, vamos lá no stand dar um tiro. Sim. Eu disse, não precisa, vamos. Até que eu fui. Sentiu o cheiro da pólvora? Não Na linha, parou mais. na linha quem estava era o Douglas, o Brenner. O primeiro tiro que eu dei, eu vou te ser bem sincero, Ivan, eu dei o tiro, eu larguei a arma. Me deu um gelo, me deu um branco, eu achei aquilo ali estranho. Só que daí aos pouquinhos eu fui acostumando. E hoje é uma atleta do tiro, já ganhou muitas medalhas, pelo que eu vi. Algumas. Algumas? Algumas. E tu disputa o quê?
IPSC. 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 E isso em nível nacional, em nível regional? Como é A que princípio, nível regional, mas o meu intuito é para o ano que vem ir para o nível nacional. Em nível nacional. Quanto tempo tu tá disputando o IPSC? Desde 2019. Porque para disputar o IPSC a gente tem que falar, né? Tu é federado, a Federação Gaúcha de Tiro. Exatamente. Prático, né? Não é uma coisa tão simples assim, tem que se federar. Existem umas normas, questões de segurança que são bem cobradas na prova, nas provas. Inclusive, teve uma das provas, eu não me recordo se foi 2019, acho que foi, quando a gente toma o primeiro DQ, que a gente diz, né? O primeiro DQ a gente nunca esquece. Nunca esquece, foi na última pista. DQ, dentro do que a Grazi está falando, dentro desse esporte, é uma desqualificação, ou seja, você cometeu um erro de segurança, mínimo que seja, mas cometeu. E aí, automaticamente, você é desligado daquela prova e já pode pegar seu material e ir para casa, porque você não atira mais durante aquele dia ali. Só no próximo evento que você vai poder E atirar. vou te dizer assim, foi um erro bobo. Última pista, deu uma pane na arma, pane de alimentação, e eu tentando sanar a pane, simplesmente esqueci o dedo no gatilho, que não pode. Quando dá uma pane, a gente tem que tirar o dedo do gatilho, sempre apontando para o alvo. E eu simplesmente fui sanar a pane, não sei o que aconteceu, bateu a bobeira, que nem a gente brinca, bate as placas. Isso. E levantei a arma. No que eu levantei a arma, eu só senti no ombro o RO. O RO bateu e bateu o o desespero. RO que é o juiz da prova. Chorei desesperada, mas ele veio pedir depois desculpas para mim. Ele disse, desculpa, eu não tinha feito isso. Não, eu tô chorando de raiva de mim, por eu ter cometido esse erro. E é um erro mínimo, bobo, mas que pode comprometer a segurança toda. E não botava ninguém em perigo. Mas são normas que tem dentro do IPSC. Normas rígidas. Exatamente, são bem rígidas. Então, tomei aquele DQ, depois daquilo ali a gente aprende. Nunca mais dá uma pane, agora pensa, resolve com calma, tira o dedão, deixa uma pontada pro alvo. Não, que legal. Tu atira com pistola, né? Sim. Teu métier no IPSC é pistola. Como é que me conta, assim, qual é a categoria que tu iniciou, qual é a categoria que tu tá, que pistola tu usava no início, eu soube que tu trocou de pistola agora. Troquei, tô apanhando um pouco. Eu iniciei, na verdade foi assim, eu não conhecia o IPSC. Daí até então que a Lu me convidou para ir numa prova no Grêmio Atiradores. E eu fui, nem queria ir, num domingo de manhã, dia de ficar com a família. Tá, vou ir lá dar uma olhada. Cheguei lá, eu disse, que interessante. Comecei a olhar, mas não tinha visto as armas. Daí o Thales, Grazi, dá uma olhadinha aqui para ver como é que funciona, como é que é a arma. Quando eu olhei aquilo, eu me apaixonei. Eu disse, não, tu tem? Ele disse, não, eu tenho no clube. Eu disse, então tu guarda uma para mim que eu vou pegar. E aí ele começou. Enfim, eu comecei com uma Imbel, né, uma 380, uma Imbel MD2, tem a MD2, tem a MD1. A MD1 é mais curtinha, né, e a MD2 é um pouco mais alongada. Eu peguei a MD2. Até é linda aquela tua pistola preparada. Tem toda uma customização em cima dela, porque a arma crua é uma coisa, como a gente diz, né? Então tem toda uma customização em cima da arma para ela ficar preparada pro tiro. Não que tu não possa atirar com uma arma crua, como a gente diz, né? Sim. Mas tem toda uma customização em cima. Então eu comecei na categoria Light Damas, B. Light Damas B, que é quando tu inicia. Depois tem um determinado percentual ali, se eu não me engano, na época era 70% do overall. O que é o overall? É uma classificação geral homens e mulheres. Então, você tem que atingir 70% do primeiro colocado. Atingindo isso, eu fui para a categoria A, Light Damas A. E foi aí que eu comecei, aos pouquinhos, treinando, competindo. Né? E agora, no final do ano, início desse, eu resolvi trocar de categoria. Agora, evoluir um pouquinho. Tu vai para a categoria? 9mm, Production. Production. Olha só. E tô aí apanhando. tá pegando arma nova, tentando adequar muda a mira, muda visada, recuo, tudo muda. Tudo muda. Ou seja, começa do zero. Praticamente começa do zero. A gente já tem, digamos assim, uma bagagem... Tem toda a base, exatamente, das normas, tudo como funciona, mas é praticamente como começar do zero. Mas olha só. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora nos vídeos da Grazi atirando. Roda para nós os vídeos da Grazi aí, produção. Espera. Espera.
Viram aí a questão da agilidade da Grazi, da precisão da Grazi atirando. Ou seja, quem começou há pouco tempo, 2018, para cá, no esporte do tiro, veja a velocidade, veja a concentração que a Grazi atira. Mas é show ali, Grazi, embaixo d'água ali no Rio de Janeiro, Embaixo d'água. dando tiro. Uma prova que teve no Rio, um amigo descobriu, comentou com a gente começou a se organizar, vamos. Como foi bem no início da pandemia, que começou em 2020, eles fizeram uma etapa única dentro do Rio de Janeiro, que se chamou a Rio Open e PSC 2020. E a gente foi no peito e na raça, fomos atirar e deu certo. Trouxeram medalhas de lá, né? Eu trouxe um troféu de terceiro lugar. Terceiro lugar. Isso. A Lu atirou A Lu ficou também. em quarto lugar, a Lu atirou. Lugar. E o Goga tinha ido junto também. O Goga foi junto, eu só não me recordo que colocação o Goga ficou. Mas todos tiveram um pódio. Todos fomos, Pô, isso é muito show de bola. Mas, pessoal, no próximo bloco nós vamos para um breve intervalo. Nosso patrocinador aí, Território das Armas. Depois, no segundo bloco, eu vou contar para vocês como eu conheci a Grazi. Vamos lá para o intervalo comercial. Então, retornando ao segundo bloco, canal do Tiro, sempre com oferecimento da Táticas Brasil do Território das Armas. E agora eu vou falar para vocês como eu conheci a Grazi. E que a gente começou a partir dali, nutrir uma amizade. Eu estava fazendo uma investigação policial e eu estava fazendo uma campana, uma viatura discreta, próximo da casa da Grazi. E eu estava ali acompanhando um veículo suspeito que a gente estava investigando, que alguém tinha deixado ali. E eu via que aquela mulher saiu da casa, fez a volta na quadra, fez a volta na quadra de novo, e foi, daqui a pouquinho eu vejo, chegou um conhecido nosso, que faz a segurança do bairro ali, né, Grazi? Isso. Na tua redondeza ali. Isso mesmo. E aí ele parou com o carro do lado da nossa viatura, porque ele já conhece as nossas viaturas lá da delegacia, ele é um amigo da delegacia. E aí a Grazi encostou do lado, daí a gente conversou. Ela disse, não, eu suspeitei esse carro parado e tal, para te ver como tu já estava ligada na segurança. Isso é muito importante, se tratando de segurança. E o mais pública. interessante foi o seguinte, o que eu sempre faço quando a gente vê um carro suspeito? Tem uns aplicativos aí, eu tinha um aplicativo baixado, eu fui consultar a placa do teu veículo. E não apareceu placa, eu disse, não, tem alguma coisa aí que está estranho. E por isso as voltas na quadra, eu liguei para o pessoal da segurança. Sim. Eu disse, olha, já tinha um carro suspeito na rua lateral. Isso, que era o que a gente estava que vocês estavam olhando, exatamente. E o teu carro para mim era suspeito até então. Daí eu liguei para a segurança, eles foram, daí até então que a gente se entendeu ali. Sim, e a partir daí a gente começou a conversar, né? Se encontrar no clube. Até tu te preocupou ainda, né? Tu não sabia que até então eu ia ao clube, eu era atiradora. Eu sabia que ela era uma atiradora, que ela estava armada, inclusive ela estava armada naquele momento. Sim. Com a arma na mão, o pronto emprego ali. Exatamente. Assim, ó, nota 10. Né? Eu não sabia que ela estava armada, ele disse, senhora, depois que eu descobri, não, mas ela é atiradora. Quando a gente se encontrou no clube, que daí a gente voltou ao assunto e eu disse, não, eu estava armada porque eu parei ainda atrás do teu carro e tirei uma foto da placa.
Sim, eu observei, Tu observou. Eu estava olhando pelo retrovisor, eu vi toda a movimentação, mas como eu não podia sair e me expor, né, até para não prejudicar a investigação, aí eu me mantive frio, né? Eu sabia, eu vi que era uma mulher que estava ali, e eu vi que ela estava preocupada com a situação, né? Acontece muito nas nossas investigações policiais, muitas vezes a gente está parado num local e chamarem a polícia militar para nos abordar porque suspeitaram, os vizinhos suspeitaram, isso é muito normal. E é interessante, né, que vocês vão bem à paisana, como a gente diz, né? Não tem como desconfiar. A gente precisa, vamos dizer assim... De não se desconfiar que seja um policial, que seja um policial, a gente tem que estar como qualquer um do povo, né? Para poder colher as informações e as imagens necessárias ali, né? E a observação. E aí, a partir dali, eu e a Grazi começamos a conversar no clube, começamos a trocar ideia, começamos a trazer essa amizade. E eu curiosa sempre perguntando. Sempre perguntando, sempre a gente trocando informações e observando ela treinar, né? Só última terça-feira lá no clube lá que a gente foi, né? Na terça-feira do carnaval. Isso. A gente foi lá e... Eu estava treinando porque agora, dia 20, tem prova em Rio Grande. Pelo Gaúcho, que é IPSC nível 3, que a gente diz. Que tem as provas metropolitanas, né, que são mais provas internas, são em torno de 3, 4 pistas, em torno de, no máximo, 100 disparos. E tem as provas nível 3, que são as do Gaúcho, que variam de 200 e alguma coisa a 300 tiros. Então, dia 20 agora tem uma prova, por isso que nós estávamos treinando lá no clube. E eu vi o treinamento, eu vi tua nova adaptação com a nova arma. Tu saiu de uma Embel para uma Glock, né? Uma Embel 380 para uma Glock 9mm. Né? E que tem todo um outro sistema. Não pode mexer na arma, tem que ser de linha de produção. A adaptação é diferente porque muda empunhadura, muda recuo, muda... Pô, mas você não pode mexer nada, nem um alívio do gatilho, nada? Um pouquinho do alívio do gatilho pode, por quê? Uma mola recuperadora? Não pode. Não pode? Não pode. O gatilho pode, ele tem que ter 3 libras, é o limite. O meu está com 3.1, 3.2. Eu disse, não, pro armeiro que mexeu, eu disse, não deixa com menos, porque, querendo ou não, a mola vai desgastando. Vai. E eu não posso correr o risco de chegar numa prova, tomar um DQ por causa de uma questão de um gatilho. Vamos avaliar a tua arma. Pega... Na última prova que nós tivemos, avaliaram. Né? Pode acontecer. Eles podem pegar a munição e ver o fator da munição. Tudo isso é visto na prova. Ver se está dentro do fator exigido, né, de joules. Avaliar, desmontar a arma e ver se está mexida a arma, medir o peso do gatilho. Foi medido. Tudo isso pode não acontecer. Acontece. Mas um ou outro sempre cai na pescaria ali. Inclusive, Ivan, nas provas de nível 3, a gente faz uma quantidade de pistas e depois a gente passa no crono. O que é o crono? É a medição da... O cronógrafo, exatamente, para ver a questão de quantidade de pólvora que eu estou utilizando. Por quê? Suponhamos que eles não façam. Vamos lá, Graziella e Ivan competindo um contra o outro, tá? Suponhamos que tu coloque menos pólvora na tua munição. Menos pólvora, menos recuo. Tu tem uma recuperação muito mais rápida. E eu vou lá certinho, eu tenho uma recuperação mais lenta por causa disso. Sim. Então acontece, eu nunca aconteceu comigo, mas acontece às vezes de rodarem no crono por ter pouca pólvora na munição. Querem às vezes chegar no limite. Acontece. E aí às vezes acontece que um lote ou outro de pólvora... E tem uma variaçãozinha às vezes do crono do clube para o crono da federação. Ou daqui a pouco a gente está fazendo as recargas, sai um pouquinho de pólvora e é exatamente aquela recarga que eles colocam para passar no crono. Então tem que ter um cuidado bem grande mesmo. Tem que ter esse cuidado e tem que ser assim, porque senão tu tá tendo uma vantagem. Exatamente isso. Em cima do outro competidor. E tu sabe que, a gente sabe que PSC é algo que é milésimos de segundo que a gente, para efetuar os disparos, junto com a precisão, é que vai dar a somatória dos pontos, né? Então, muitas vezes, se eu ganhei uma vantagem ali, não é legal, né? Porque eu vou estar em cima de outro competidor que está certinho. Então, é bem complicado. Mas tu tá mudando de arma? Tá pensando? Tô pensando, quer dizer, não, a gente tá... Tem uma negociação aí, tem que esperar a arma chegar. Certo. Mas nos mesmos moldes... Mesmos moldes, production, só que ela é uma arma que ela já vem pronta para o tiro esportivo. Né? Hoje eu estou competindo com a Glock, ela é uma arma que, eu não posso estar falando até bobagem, me desculpem, mas ela não é uma arma propícia para o tiro esportivo. Sim.
Ela foi uma arma mais de combate, né? Exatamente, é uma arma mais de combate. Inclusive no porte eu tenho uma 380, uma G25, também uma Glock. Mas ela não é uma arma... Ela pode ser utilizada por quê? Porque ela é uma arma de linha de produção. Inclusive a Glock tem o time Glock. Tem o time Glock. Inclusive eu converso de vez em quando, troco alguma ideia com o Márcio. Ele é campeão brasileiro e ele atira de Glock. Né? Então, não que não possa se atirar, mas tem uma outra arma aí que o pessoal recomenda mais, que ela já vem pronta. Ela é bem parecida com uma Imbel. Sim. Que no caso é a Shadow. A Shadow, Isso. que é a questão do material que ela é feita, né? Exatamente. Ela é pesada tanto quanto... Ela já tem um alongamento de frame, ela é de metal, ela é mais pesada. Esse alongamento já permite uma compensação, exatamente, mais rápida, exatamente. Né? De recuperar e compensa o tiro, ou seja, não tem tanto recuo quanto tem uma arma Glock, que é uma arma que é feita de polímero. Uma arma leve, isso. Né? Leve. E que daí ela propicia um recuo. E é no recuo que eu perco o tempo, porque ela dá o recuo até a recuperação demora. Isso. Uma outra arma, no caso da 380 que eu atirava antes, ou até mesmo da Shadow, por ela ser mais pesada e mais alongada, o recuo é menor. O recuo sendo menor, tem uma recuperação maior. E te possibilita ganhar no tempo. Exatamente. Né? As frações de segundos, aquelas que tu precisa para, além de precisão, precisa Agora, ser pega rápido. uma pista com 30 e poucos disparos. Vamos jogar ali, normalmente são 2 tiros em cada alvo, às vezes acontece a gente dá 3, porque ou erra, ou tem a pontuação ali, Alpha, Charlie, Delta, daqui a pouco eu atirei, eu fiz um Delta, eu volto, atiro mais um. Então tudo isso acaba computando no tempo que eu perdi. Sim. Boa tua colocação. O alvo não é um alvo normal, não é aquele humanoide, não é um alvo, é um alvo octangular, se eu não me engano. Mais ou menos isso. E que ele tem tem uma as marcação, exatamente, as divisões. Praticamente tu não enxerga as divisões. Não ali. Enxerga. Ela é praticamente invisível, então tu tem que concentrar Engajar, mais no meio, isso aí. bem no meio. E aí no meio é o quê? Um alfa. Muito bom. São 2 tiros por alvo. Sim. Não que eu não possa dar um terceiro, um quarto tiro. E às vezes existem normalmente é o pardo, tem o branco que é o no shoot. Se eu acertar no no shoot, eu tenho que ter a percepção que eu enxerguei ali para dar mais um tiro, porque querendo ou não eu perdi aquela pontuação. Sim. O no shoot o que é? Não pode atirar naquele alvo. É como se fosse um refém. É como se fosse um refém, é um alvo branco. E o alvo que tu tem que atirar, que tu tem que acertar os tiros, é um alvo pardo. E muitas vezes eles são sobrepostos. Às vezes fica um pedacinho assim, bem pequeno. Às pequeno. vezes estão lado a lado, às vezes estão sobrepostos. E aí eu vou te dizer o seguinte, muitas vezes tu tem, quando estão sobrepostos, como tu disse, um pedacinho, e é naquele pedacinho que tu tem que atirar. E não é perto, às vezes são 10 metros, 15 metros. E aí tu tem que engajar ali. E aí tu tem que acertar. E para te pontuar bem, tu tem que botar no alfa. Exatamente. Que é mais ou menos algo pequeno, assim. Do lado, e aí tem outra marcação. Que é o Charlie. Que é o Charlie, que vale menos pontos que o alfa. Na minha categoria seriam 3 pontos. 3 pontos. E aí tem o Delta, que é o resto do papelão. Digamos assim, que é o resto do alvo. Tu vai ter uma pontuação. Mas bem baixa. Mas bem baixa, né? Então, só para o pessoal que está chegando, que não conhece, o que é isso, o que é IPSC, como é que é esses alvos. Então, assim, ó, tem 3 níveis de pontuação e tu tem que... Mas também tem aqueles que nem acertam o papelão. Acontece às vezes, acontece. Quando é muito longe, acontece às vezes provas de nível 3, que o alvo fica muito longe, a gente atira, tu acha que tu atirou, às vezes a gente dá 3, 4 tiros por descargo de consciência. Mas chega na hora, não acertou. Acontece. Acontece, e aí tu não pontua. Não pontua. Acaba não pontuando e isso prejudica o atirador, porque por mais rápido que ele tenha feito a pista, vai se descontar esses pontos. Exatamente, o não pontuar é considerado um miss. Então eles acabam descontando uma pontuação de ti por não ter acertado o alvo. Exatamente. Então, além de tu não pontuar... Tu perde ponto. Tu perde ponto. Então, ou seja, tu tem que ser bom naquilo que tu faz, naquilo que tu atira. E a Grazi demonstrou ali nos tiros dela. É uma concentração bem grande, Ivan. Até, inclusive, às vezes eu brinco com o meu guri, eles me dizem assim, mas é cansativo. Eu digo, olha, tu não tem ideia. Por quê? Porque a questão do físico, é correria, é tenso, é concentração, é pontuação, porque querendo não é uma competição. A gente está ali para competir, mas ao mesmo tempo, eu queria chegar nesse ponto contigo,
Eu já pratiquei vários outros esportes na minha infância, na minha adolescência, enfim, futebol, vôlei, basquete, handebol, mas é o primeiro esporte que, sinceramente, eu não vejo nenhum preconceito. Não tem, né? Não e as tem. mulheres estão tomando conta. Bem pelo contrário, os homens, os meninos que a gente diz, né? Eles incentivam muito a gente, eles ajudam muito a gente. Assim, a gente recebe muita dica e o incentivo é tão grande que eu disse assim, será que é isso mesmo? Então, é impressionante. Não, mas eu tô nesse mundo do tiro e eu tô sempre incentivando as mulheres a vir praticar. Não só IPC, pode ser IDSC, pode ser... Tem tiro rápido agora, saque rápido. Saque velado, saque rápido. Tem shotgun com 12, tem mini rifle, tem de tudo. De tudo. O que tu quiseres, tu faz. E aí tu tem que aproveitar e ir lá e ver o que é que tu gostou. Para daí desenvolver, né, em cima Exatamente. daquilo. E até o próprio tiro defensivo. Eu não quero, fui pro lado do esporte, beleza, vai lá, faz o tiro defensivo, que é o tiro que tu vai utilizar na proteção do teu lar, na tua proteção na rua, na proteção da tua família. Então isso é muito interessante. E eu vejo que assim, o esmalte tomando conta geral. E isso para mim Só que ainda faltam mulheres, né? Falta mulheres. Falta Por mulher. isso que eu trago mulheres ao programa também, e muito mais mulheres, Graça, que é justamente para quem aquela mulher que está lá, que não atira, que não sabe o que vai fazer, gostaria de fazer algum hobby, alguma coisa, vai para o stand de tiro. Vai lá conhecer as outras mulheres, conversa, troca uma ideia. Porque às vezes tem essa questão de achar que se tem um preconceito, mas não tem nada de preconceito. É um dos esportes que menos preconceito menos tem, preconceito. que eu já percebi, é o mundo do tiro. E existem as categorias ali, damas e os meninos, enfim, que a gente chama. Só que tem o overall, e no overall geral entra damas e entram os homens. Entra sênior, entra drama, entra tudo, que é o overall geral, digamos assim, production overall geral, light overall geral. E por mais que tu esteja competindo com eles, sempre existem dicas. Às vezes acontece que ali a gente faz o off-through, que a gente chama antes da pista em si, que tu monta a tua tática, a tua estratégia para a pista. Como tu vai iniciar, e às vezes acontece já aconteceu de eu estar montando uma estratégia, um dos guris vem cá, Grazi, aquele alvo lá tu consegue pegar daqui, então tu não precisa ir até a outra ponta. Sim. Então sempre tem dicas e ajuda. Sim, é bem por aí. Obrigado, Grazi, por ter vindo ao canal do Tiro. Eu agradeço o convite. Quero que volte aqui também, e volte nos contando aí como é que vai ser a questão da arma nova. Tu vai te levar a arma nova e quando tu entrares aí também no nacional. Nacional, brasileiro. Isso é interessante, trazer essa informação, trazer esse conhecimento para nós é muito importante. Pode deixar. Tá bom? Vou vir com o maior prazer. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Semana que vem, mais um canal do Tiro com novas personalidades do mundo do tiro, pessoas que fazem a diferença no mundo do tiro. E sempre um patrocínio da Território das Armas e um oferecimento da Táticas Brasil. Até lá.